boa noite a todos e a todas. Nós estamos iniciando agora mais uma live da comemorativa dos 10 anos do Nudes, né? Nós estamos, como eu havia dito, iniciando mais uma das nossas lives comemorativa dos 10 anos do Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Diversidade e Educação do Sertão Alagoano, o NUDES. E hoje temos o prazer de conversar com a professora Roberta Mello, da Universidade Federal do Vale do São Francisco, uma amiga e parceira já de longa data, coordenadora do Laboratório de Estudos da Cultura Corporal, o LECorpo, tá? Da Univasf, a Universidade Federal do Vale do São Francisco. Tudo bem, Roberta? Oi, boa noite. Tudo bem? Boa noite. É um prazer imenso contar com a sua participação. Também queria agradecer primeiramente aí parabenizar também o NUDES, né, pelos 10 anos. Em 10 anos a gente viveu muita efervescência e também muito retrocesso, então o grupo de estudo do Sertão Nordestino está aí trazendo tanto conhecimento e produzindo tanta coisa, é realmente muito digno de ser parabenizado, né? Então, agradecer aí o convite e também a mediação. E boa noite a todo mundo que está chegando. Então, Roberta, agora eu vou fazer só uma fala um pouco breve, tá? E já passo a palavra para você, né? Enfim, esse conjunto de lives, né, que nós estamos organizando, né, no Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre a Diversidade e a Educação do Sertão Alagoano, como eu disse, ela faz parte de uma série de eventos comemorativos que nós estamos fazendo, né? Dentre outros eventos, é interessante a gente registrar também que está nesse momento em processo a elaboração de um livro, sim, onde nós compilamos e reunimos as pesquisas, né, de todos os integrantes do NUDES. Para quem não me conhece, eu sou o professor Rafael Rodrigues, tá? E eu atuo no programa de pós-graduação em Antropologia da UFAL e no curso de Economia, tá? E tenho colaborado ao longo dos últimos 5 anos como pesquisador do NUDES, assim como também tenho colaborado ao longo dos últimos anos como pesquisador do Laboratório de Estudos da Cultura Corporal, coordenado pela professora Roberta Mello, lá na Universidade Federal do Vale do São Francisco. Tá? Então, a professora Roberta Mello, ela tem graduação em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Pernambuco, onde ela também desenvolveu o seu mestrado e doutorado em Sociologia. Tá? Como eu disse, atualmente ela é professora adjunta 3 da Universidade Federal do Vale do São Francisco e coordena o LECorpo, esse laboratório de estudos da cultura corporal. E ela atua também no programa de pós-graduação em Educação Física da Univasf. Então, ao longo da sua formação, né, da sua sólida formação como socióloga, ela tem se especializado no tema do corpo, da sociologia do corpo, dos estudos de gênero, das práticas corporais, enfim, dos diversos modos, né? Ela tem interesse nesses diversos modos em que o corpo se torna um referente de estudos para pensar práticas sociais, a cultura, a sociedade contemporânea. E quem quiser conhecer um pouquinho mais da professora Roberta, ela tem um livro chamado Da Visibilidade dos Corpos Disformes, um estudo sobre cirurgias cosméticas mal-sucedidas, que foi publicado pela editora universitária da UFPE, e recentemente ela teve 2 artigos publicados, onde acho bacana, né, quem tiver interesse em conhecer o trabalho da professora Roberta, ela teve dois artigos publicados, um na revista de Estudos Feministas, tá? Em que ela discute a questão da gordofobia, né? E um outro também, junto com a professora Marina Pinheiro, da pós-graduação em Psicologia da UFPE,
na revista Psicologia e Sociedade, onde ela tem trabalhado questões mais urgentes, né, do momento atual, que é sobre a questão de temas relacionados ao confinamento, à pandemia. Tá? Então, antes de passar a palavra para a Roberta, eu queria só lembrar que quando estivermos ali finalizando, ou seja, no tempo limite do Instagram para cortar a live, eu vou suspender um pouquinho a transmissão e abrir outra transmissão, tá? Para que a gente tenha ali um tempo confortável para poder a professora Roberta explanar a sua fala. E também lembrando que os interessados em obter certificados devem se inscrever através do link disponibilizado, tá, nas publicações do próprio Nudes no Instagram. Tá? Esse link tem sido divulgado, acredito que se você colocar até na internet, né, o Nudes Convida, vai aparecer o link de inscrição. Então, Roberta, vamos falar um pouco sobre produções corporais e diversidade, tudo bem? Vamos lá. Bom, para essa apresentação, né, essa breve explanação, essa interlocução que a gente programou para hoje, o primeiro desafio foi justamente diante desse campo de reflexão tão amplo e que possibilita tantas abordagens, né? Se falar de produções corporais e diversidade é bastante realmente amplo, né, no sentido mais literal da palavra. Então, eu vou aqui tentar partir daquilo que tem me inquietado do ponto de vista de produção, né, do ponto de vista de reflexão nos últimos tempos. Então, já agradeço aí que você fez uma apresentação de algumas questões que eu vou tratar aqui também, mas, de fato, acho que o tempo todo a gente está se produzindo corporalmente, né? Na perspectiva da fenomenologia de Merleau-Ponty, por exemplo, nós somos o nosso corpo. Então, acho que até esse formato em que a gente está dialogando, por conta do processo de isolamento, da pandemia e tal, já por si só já fala de uma produção corporal que foi adaptada para uma nova realidade, uma nova rotina. Então, assim, só para antecipar que o que eu vou trazer aqui é muito específico das coisas que eu venho produzindo, das coisas que eu venho refletindo, inclusive revendo, né? Como você coloca aí, a minha formação toda, ela perpassa por essas questões do corpo, mas não significa que ao longo desse tempo eu fiquei presa a um referencial teórico, pelo contrário, eu acho que é importante que a gente sempre faça releituras do nosso próprio objeto de estudo, por mais que ele seja familiar para a gente. Então, partindo dessa necessidade de algumas releituras, eu gostaria de trazer aqui uma compreensão dessas produções corporais de diversidade a partir de uma breve imersão que eu comecei a fazer, né, nos estudos decoloniais. Não é, como você coloca aí, não é um tema que eu trabalho ainda, mas obviamente que é um tema que a gente, uma linha de leitura, né, que a gente sabe que está muito em evidência e que precisa, de fato, ser expandida por conta de toda a questão política, por conta de toda a trajetória civilizacional que nos atravessa, que nos constitui enquanto, inclusive, pesquisadores. Então, eu parto um pouco dessa leitura decolonial, sobretudo do feminismo decolonial de Maria Lugones, que faleceu recentemente, né, um pouco tempo atrás. Por que eu parto dela? Porque eu acho que a gente, para pensar em diversidade, é preciso a gente entender como a diferença foi construída dentro do nosso projeto civilizatório. Então, uma leitura como a dela, ela traz alguns elementos aí desse modelo de civilização que nos estrutura até hoje enquanto sociedade, né? Sobretudo quando ela vem trazer alguns elementos aí, algumas referências e valores estéticos que colocam essa supremacia branca, né? Como esse modelo, como esse campo de percepção predominante dentro desse contexto. E, ao mesmo tempo, coloca a figura do colonizado, e aí a gente inclui as mulheres não brancas e os homens negros, como sujeitos faltantes. Então, daí, a gente começa a perceber uma construção da diferença, não necessariamente como uma coisa positiva, um aspecto positivo, mas como uma falta, uma ideia de falta, de você aplicar
a outra pessoa, ao diferente, um atributo de falta, né? Sujeito faltante. Então, talvez venha daí a necessidade da gente atualizar essas percepções sobre a diversidade, da gente atualizar isso para compreender por que é que até hoje a gente precisa trazer isso como pauta, esse reconhecimento e essa valorização da diversidade. Eu acho que esse é um primeiro caminho, né? Quando a gente pensa que nossa estruturação enquanto sociedade, ela trouxe como marca principal o diverso como o desumanizado, então acho que é importante a gente repensar o que é que a gente está também pensando como diversidade hoje em dia. E aí, para além da leitura da Maria Lugones, que eu tenho, como eu falei, tenho começado a me dedicar mais, também parto da leitura da Memórias da Plantação, da Grada Quilomba, porque ela traz toda essa questão, né, que é muito importante a nível teórico, mas ela também fala dessa, digamos, dessa invasão dessas simbologias do colonizador, mas numa questão muito na estrutura corporal em si, né, na perspectiva carnal, na morfologia mesmo, no sentido de uma experiência rotineira e marcada corporalmente, de como essas políticas de inferiorização dessa diferença se constituíram. Então, o livro dela é maravilhoso para a gente pensar isso, né, como a diferença construída como algo conflitante e como algo imperativo. Aliás, desculpa, como algo incompatível. Então, ela traz toda uma discussão que é muito mais profunda do que eu estou trazendo aqui, obviamente. Ela coloca essa construção desse sujeito, no caso, o sujeito negro, o homem, a mulher negra, como o outro, mas no sentido pejorativo, nessa diferença como algo pejorativo. O outro destituído de humanidade. Né? Destituído o outro, mas não como um self, não como essa subjetividade que também merecia ser aí pontuada. Então, eu acho importante a gente partir dessas perspectivas, né, para entender essa construção da ideia da diferença, como isso foi, como a diferença foi transformada, foi manipulada, como ela foi tratada de uma forma muito perversa, e para a gente trazer também algumas reflexões sobre como isso prossegue nos dias de hoje. A gente precisa ter sempre em mente esses reflexos, essas ressonâncias de alguns modelos históricos nos nossos dias. Aí me vem, assim, eu pensando também, né, como eu te falei, fiquei bem inquieta sobre o que eu poderia trazer como plano aqui de fundo de uma discussão, e aí me veio, em meio disso tudo, talvez um pouco antes do convite que você fez, mas eu imagino que todo mundo que está assistindo, se não viu a notícia em si, mas deve ter ouvido falar, uma coisa que me remeteu muito a essas leituras, né, tanto da Grada Quilomba como da Maria Lugones, digamos que essa persistência desse modelo colonial de tratar a diferença, de pensar a diferença, que é uma notícia, não sei se vocês estão recordadas e recordados, de um ato de esposas de militares que visitaram lá. Licença, eu Tem tenho a uma imagem? imagem. Você quer que eu Você pode mostre? passar aí? Com certeza, vou passar agora, tá? Tá. Que foi toda uma produção corporal imposta às jovens Yanomamis, né? Se você tiver, eu agradeço. Isso. Essa notícia veiculou bastante e foi no período exatamente da pandemia, então causou aglomeração. Então, é um fato aí, essa notícia aí, ela é muito emblemática de todo esse processo de como essa diferença, e é óbvio que até conceitualmente a diferença e a diversidade, elas precisam ser problematizadas não como sinônimo exatamente, né? Existe toda uma complexidade em relação a isso, mas o que eu estou querendo trazer aqui é essa inquietação que a gente precisa ter em relação até mesmo que a gente está considerando como diversidade, produção corporal, e retomar essas bases civilizatórias para a gente entender como é que esses projetos corporais estão se dando, a partir de que elementos, a partir de que agentes, a partir de que forças, mas, obviamente, também sem perder de vista o caráter de agência, né, dos sujeitos. A gente está falando aqui muito de
de opressão, de relações de poder, mas é preciso a gente entender também as formas de resistência que se dão através das produções corporais. Então, assim, eu vou trazer uma série de reflexões e observações que vou tomar aqui como exemplo, mas obviamente que até pela questão do tempo eu não vou poder aprofundar, mas partindo das leituras que eu tenho feito e do que eu venho também refletido e escrito, né? Então tá, a gente parte aí dessa ideia que eu trouxe, né, da leitura decolonial, para a gente perceber como essa diferença foi construída de um modo a colocar o outro, o diferente como desumanizado ou desumanizada. Mas, como eu falei agora também, a gente parte para esse campo de agências, certo? Esses agenciamentos das produções corporais. E, sem dúvida, assim, sobretudo no momento mais atual, no momento recente, as redes sociais, elas vêm aí como um campo muito vasto, muito rico para a gente pensar isso, né? Então, tomando aqui algumas atividades extensionistas, que você, inclusive, Rafael, tem participado de algumas, né? Então, também tá um pouco, de alguma forma, também relacionado a tudo isso que está sendo produzido pelo Lê Corpo. Mas o que chama muita atenção aqui, é exatamente a partir desse olhar do que vem sendo produzido nas redes sociais, nas mídias, enfim, que eu vou trazer os exemplos mais diretamente, um pouquinho mais lá na frente, são as construções estéticas e as questões políticas, né? Como é que esse campo aí dialoga, porque o corpo em si já é político, o corpo em si, a nossa produção corporal ela já é marcada por símbolos, por signos, né, como a gente pode ver a partir até mesmo desse processo civilizatório. Mas o que eu estou querendo dizer é como essas construções estéticas que a gente pode perceber a partir de algumas narrativas das mídias sociais, das mídias digitais, elas promovem também um transbordamento de algumas construções e lugares que foram historicamente demarcados, certo? Então, um dos primeiros focos assim que a gente pode pensar, e como você também já trouxe aqui, e que está muito ativo, pelo menos na minha linha de investigação, que eu tenho pesquisado, me deparo muito, a gente sabe que tem aí, o Instagram termina por, não só o Instagram, mas o próprio Facebook termina por colocar a gente, né, a ver determinados conteúdos e tal. Então, a questão do ativismo gordo, e que é interessante também a gente pensar como uma possível leitura a partir do olhar decolonial também. Por quê? Porque esse combate à gordofobia, que é muito amplo também, tem diversas vertentes, mas ela traz em si também uma crítica a um modelo corporal, a um modelo, né, aquele modelo magro, e que também tem suas vertentes aí na questão racial, que eu também vou falar um pouco de outra mulher que tem trazido isso muito à tona, mas que é um modelo, um questionamento de alguns valores hegemônicos que nos construíram e que nos orientaram nas nossas produções corporais ao longo do tempo. Então, assim, eu acho que todo mundo aqui, de alguma forma, é afetado por essa questão do padrão estético, mas a questão da gordofobia, ela toca em questões que falam também do acesso a lugares, né, do acesso a espaços, do acesso a instrumentos. Então, é um primeiro campo assim, que a gente vê de questionamento de alguns valores que foram impostos ao longo desse nosso processo, enquanto construção de um núcleo societal. Então, tem alguns estudos assim, que eu orientei, da Camila Ferraz, que é esse que você traz sobre a revista Estudos Feministas, né? A Camila, ela é uma estudante da psicologia aqui da Univasf, e aí ela produz um texto, um TCC, sobre as experiências de mulheres gordas. Então, essas mulheres todas, em algum momento, inclusive, toca na questão da classe social, então faz essa leitura da gordofobia a partir desse viés da questão de classe, da questão de raça também. É um trabalho que traz muito à tona essa problematização desse modelo branco, hétero, magro, né? Então, tudo isso a gente vê que está muito imbuído, está muito interligado a partir do que a cultura de consumo divulga.
Então, essas mulheres têm uma questão política também aí muito forte. O estudo não se restringe ao movimento do ativismo, mas isso é uma marca, sem dúvida, que perpassa aí as experiências a que ela teve acesso, né? A outra questão também, em relação a essa questão da gordofobia, não foi diretamente sobre esse tema, mas também perpassa isso, que foi o trabalho de Nájila Bento, que já foi numa questão sobre pessoas que se submeteram a cirurgias bariátricas. E aí o que a gente percebe, né? A maior parte das pessoas que se submeteram são mulheres, então essa categoria de gênero vem muito forte. Aí a gente retoma aquela percepção da mulher, que também é um ideal civilizacional, né? Sobretudo a mulher negra, como muito ligada ao corpo, enquanto o homem é aquele modelo da racionalidade. Então, isso vai reverberando a ponto da gente se perguntar por que é que até hoje essas preocupações estéticas, é óbvio que isso não é uma generalização, mas a questão do incômodo com essa aparência e de responder a essas demandas é algo que é muito marcado pela questão de gênero. Então, isso também tem uma base aí colonizadora, né? Se associar a mulher ao corpo dela, se associar a mulher a essa dimensão corporal, enquanto o homem a esse poder do uso da razão e, coincidentemente, entre aspas, a atuação na vida política, na vida pública. Então, são essas nuances, às vezes mais ou às vezes menos explícitas, que aparecem ao longo desse trabalho. Não sei se você quer fazer alguma questão, Rafael? Estou atropelando aí. Não, não, tá ótimo, Roberto. Eu acho que eu vou guardar para o final, né? Estou achando muito interessante só e É. anotando aqui insights para, quem sabe, no final a gente conversar um pouquinho. Fica à vontade. Tá, aí, nesse momento também, quando a gente fala dessa produção corporal, né, e aí no campo da atuação, mais especificamente onde eu oriento trabalhos, eu não sou da educação física, mas eu estou vinculada ao Colegiado de Educação Física da Univasf, né? Então, sou da sociologia, mas a gente chega também numa discussão sobre os efeitos da imposição de padrões estéticos na gestão da vida profissional e pessoal também de professores de educação física. Então, como é que essa realidade está imbuída também dessas questões que permeiam a ideia de um corpo ideal, sobretudo quando a competência profissional está muito ligada, está muito relacionada a uma determinada aparência, né? Então, isso também foi uma fonte de estudo aí que a gente desenvolveu a partir do trabalho de Sione Rocha. Teve a coorientação da professora Cristiane Medeiros. E também teve o trabalho de Caio Arraes, que aí vem no sentido das práticas corporais de fisiculturistas. Então, aí vem com viés do diálogo da educação física com a antropologia também, para a gente perceber de que modo essas construções que às vezes são muito estigmatizadas, né, a produção de fisiculturistas e tal, mas que também não deixa de atender a um modelo do capitalismo na sua fase atual, que coloca o corpo aí como essa moeda principal da nossa atuação. Então, essas produções corporais que a gente traz aqui, elas trazem muito a marca, às vezes, de uma, digamos, subversão aqui, no caso dos trabalhos que meus alunos e alunas têm feito, mas às vezes também de assimilação de alguns ideais dessa cultura de consumo. Então, é um campo muito complexo, né? Não dá também para a gente chegar a uma conclusão muito específica, porque são experiências ali na rotina. Então, às vezes, esses entrevistados e entrevistadas, eles falam de um contexto em que, por um momento, assimilaram alguns ideais, por outros questionaram, por outros retomam. Enfim, a questão também muito marcante que eu vejo, e aí eu não tenho nenhum material produzido sobre isso, mas que tem muito chamado a atenção, a questão da transição capilar, né, entre mulheres negras, sobretudo, então que também aparece aí como um potencial, como uma questão emancipatória mesmo, a gente pode ver muito nitidamente isso, como é que isso se constitui como uma construção subjetiva também. E, por fim, assim, um dos exemplos que eu trago, e aí também puxando um pouco novamente para o campo da educação física, né?
que também existem algumas leituras já que relacionam esse campo da educação física com a perspectiva decolonial, que são as práticas esportivas, porque não só a prática esportiva em si como marca da educação física, mas a educação física em si, ela traz no seu estabelecimento essa marca de um projeto muito voltado para o ideal da eugenia, né, as estratégias higienistas para a purificação racial. Então, no seu estabelecimento, a educação física teve essa ligação com esse projeto de purificação racial. Então, é sempre importante a gente pensar de que modo, ao longo do tempo, ao longo das suas reformulações de objetivos, de comprometimentos políticos também, como é que isso tem se construído e reconstruído enfim, tem sido ressignificado. Né? Então, é nesse sentido que a gente tem feito esses questionamentos políticos mesmo, né? Essas questões de refletir sobre o que vem sendo produzido nesse campo. Eu trago aqui a educação física, obviamente, por ser algo muito próximo a mim, onde eu estou atuando, mas também porque é a educação do corpo em si, né? De onde surgem essas premissas do que seria esse corpo ideal e tal. Então, é importante que a gente sempre esteja atento de que modo esse modelo está sendo repensado ou reproduzido dentro do campo que se destina a educar. Então, como é que esse corpo tem sido pensado dentro desse contexto, como é que esse corpo tem sido produzido também. Então, eu trago alguns exemplos aqui do que a gente vem estudado. Acho que a questão do transativismo também e a relação das práticas esportivas é um tema muito atual. Então, assim, é um campo bastante vasto, né? Acho que minha dificuldade maior seria delimitar o que abordar aqui, mas, em linhas gerais, são essas questões que têm mobilizado mais o campo de estudo do que o Le Corpo tem produzido, o que o Le Corpo tem se proposto a estudar aí. Então, tenho mais algumas coisinhas a fazer, mas aí se você quiser trazer já as suas questões. Roberta, muito obrigado por nos brindar com essa sua fala. Eu achei muito interessante, né, quando você faz uma síntese muito pertinente, quando você fala que ao longo da história da humanidade, né, nesse processo civilizatório, né, que em uma de suas vias ela é direcionada para o controle do corpo, a produção do corpo. Quando você fala, né, da reprodução do diverso como desumanizado, né, como práticas desumanizadoras, eu achei muito pertinente para o que eu tenho pensado ultimamente em questões de memórias traumáticas, e eu achei muito legal quando você traz essa categoria, né, o diverso como desumanizado, e você usa aquele exemplo das mulheres maquiando os Yanomami, né, como partindo de uma premissa de que eles são ainda selvagens, largados à própria natureza, e que eles precisam desse tipo de intervenção. Então, eu achei muito interessante. Eu queria que você falasse um pouco como você sintetizou essa categoria para pensar a diversidade, né? O diverso como desumanizado, foi exatamente as suas palavras. Você falasse um pouco como você trabalhou e desenvolveu essa, essa lente, de olhar para a produção corporal e a diversidade na atualidade. A gente quando retoma, assim, como eu falei, essas bases civilizatórias, isso fica muito explícito, né? Quando a gente pensa nas construções que foram feitas acerca da figura da mulher e do homem negro, como aquela figura mais próxima da bestialização, da animalização, a gente precisa ver formas de pensar como isso tem sido transgredido e como essas pessoas precisaram transgredir isso para se manter e para se afirmar subjetivamente. Então, esse é um processo muito árduo, né? A gente sabe que até hoje a gente está precisa trazer
Nessas questões também, quando a gente vê o corpo como esse lugar de demarcação dessa inferiorização, a gente vê no próprio aspecto da gordofobia, né? O que é a gordofobia? Uma das vertentes, uma das nuances da gordofobia é exatamente colocar a pessoa gorda como uma pessoa sem controle, como uma pessoa com muita pulsão, como uma pessoa animalesca no sentido de não se controlar diante da comida. Então, existe essa degradação da pessoa e do seu corpo, e isso sempre recorre, isso sempre volta para essa questão de como desumanizar essa pessoa. Então, uma das questões que a gente coloca também é como até os espaços de prática de atividade física, como elas podem ser mais acolhedoras, no sentido de não reproduzir esse tipo de argumentação, esse tipo de estigmatização. Mas a gente vê também as próprias questões de gênero, o próprio feminicídio também pode ser pensado como um processo de animalização, de destituição dessa humanidade. Então, digamos que a vertente mais cruel, você associar essa diferença, né, e que ainda é muito atual hoje, você associar essa diferença a um sentido de desumanização mesmo. Isso, infelizmente, não está muito longe do nosso cotidiano, por mais que a gente tenha, como eu coloquei, algumas transgressões, algumas formas de questionamento político, mas a gente vê que isso ocorre com muita frequência. Então, eu acho que ao longo da história, né, é um olhar que a gente precisa muito entender quem é que está sendo considerado humano, quem não está, o que é humanizado, o que não é. A nossa própria categoria de humanizar precisa também ser sempre problematizada, né? Não é um conceito totalmente ali puro e simples. A gente precisa também entender que forças políticas e que arranjos culturais estão definindo o que é humano e o que não é humano. A partir de que processos de relações de poder e de formas de subjugação. Então, é um processo que a gente tem que estar atento. E o corpo, digamos que é uma esfera onde isso é constantemente imposto, né? Então, quando você infantiliza, ser infantil não é uma coisa ruim, mas a maneira como se coloca, como se infantiliza determinados seres, essa infantilização é cooptada. A própria infância ela é muito colonizada. Quando a gente pega aí esse exemplo das jovens Yanomamis, a gente vê uma infantilização no sentido que é muito mais além do que você entendê-las como crianças, né? E você infantilizar no sentido de colocá-la como alguém que precisa da sua sábia autorização para ser alguém. Então, você vai lá e tenta humanizar à medida que você coloca uma roupa, porque se ela está sem roupa, ela precisa ser humanizada, ela precisa de uma maquiagem, né? Então, tem toda uma lógica de um cuidado, entre aspas, que, na verdade, está reproduzindo um modelo de... E não só mulheres e negros, mas também as crianças passam por esse processo, né? De bestialização mesmo, no sentido de ser alguém que não tem esses recursos cognitivos para se autogerir. Então, é nesse sentido, assim, quando eu falo da questão da própria gordofobia também, são pessoas que estão ali muito expostas a um discurso da saúde, mas é para o seu bem, eu estou falando isso, que é para você se cuidar. Então, essa destituição também de uma capacidade de se autogerir, de perceber seu próprio mundo. A questão dos próprios fisiculturistas também, né? A gente vê muito, eles mesmos trazem isso, a gente o tempo todo é chamado de fútil, de irresponsável, blá, blá, blá. E aí tem toda uma problematização, é bastante complexo isso, porque eles trazem uma linguagem própria, eles trazem também essa crítica que frequentemente é imposta a eles, mas que, ao mesmo tempo, essa experiência deles não está totalmente desligada de um contexto mais amplo do que o corpo tem se transformado. Então, essa ideia de racionalização, que é bem cartesiana também, né? Quanto mais você se apropriar do seu corpo, mais você consegue ter ferramentas aí, consegue impor indícios de sua capacidade de racionalização.
Então, a gente pode pegar isso sob diversos aspectos, esse exemplo está muito permeado. E, ao mesmo tempo, é um discurso muito individualista, né? A partir do momento que você é responsável pelo que você faz na sua vida, ou pelo que você, o seu corpo, se o seu corpo está assim. Então, não existe uma política de saúde pública, por exemplo, voltada para a coletividade, mas você que é culpado, você tem que se responsabilizar no seu próprio corpo. Mas, ao mesmo tempo, esse corpo é permeado de vários discursos externos. Não existe essa pretensa autonomia individual. Ela é dita como uma categoria, mas na prática, no plano prático da vida, não existe essa capacidade de autodeterminação, digamos assim. Concluiu, Roberta? Desculpa. Uhum, sim, Sim, acho que tem um delay. sei. Mas está ótimo, não tá, a transmissão tá, a gente está te ouvindo, te vendo super bem. Pessoal, as pessoas que estão assistindo, fiquem à vontade para escrever aqui no chat questionamentos, curiosidades, tá? Que a professora Roberta tem que aproveitar essa oportunidade, né? Da professora Eu Roberta. estou um pouco preocupada também em relação ao tempo, né? Que você falou que tinha um limite aí no Instagram Tranquilo, eu estou controlando aqui. cronometrando, né? Isso. Uma outra questão, Roberta, que você tocou, que eu fiquei muito instigado, são esses modelos, né, que você chamou de diverso como desumanizado, né, essas lógicas, essas ferramentas, como elas se reproduzem nos dias de hoje. Né, é uma coisa que me deixou bastante interessado, porque, como eu disse a você, dentro do meu campo de estudo, memória, museus, patrimônio, a gente tem tido uma preocupação muito grande, né, para não reproduzir, né, essas lógicas desumanizadoras dos corpos, das epistemes, enfim, das lógicas, das visões de mundo. E uma coisa que tem chamado muita atenção são essas lógicas hoje, não é? Por exemplo, eu estava lendo recentemente um artigo da Miriam Sepúlveda, professora da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, colega no sentido de trabalhar também com o tema da memória, e ela estava falando da dificuldade, né, de nós, pesquisadores da área de museus, que em se desvencilhar, em não reproduzirmos essa lógica, que é uma lógica colonial, né, de um tipo, né, europeia, né, pautada num ideal de corpo baseado numa lógica de branquitude, de um corpo magro, heterossexual, etc. E por mais que a gente seja crítico dessa lógica, a gente ainda precisa avançar um pouco para tentar não reproduzir. Eu falo isso pelos museus, né? Então, frequentemente, a gente entra nos museus voltados para as memórias da África no Brasil, e a gente ainda vê uma representação dos afrodescendentes em condições de sofrimento, ou seja, ainda batendo nessa tecla em apresentar elementos da historiografia nacional, da cultura afrodescendente, em situações ultrajantes. E a cultura afrodescendente tem uma história de luta tão interessante que poderia ser explorada. É como se a gente, ao invés de mostrar, né, toda a luta travada entre os afrodescendentes para colocar abaixo o regime escravista, a gente terminasse ainda, infelizmente, batendo naquela tecla de que o regime escravista caiu por terra graças à benevolência externa e reproduzindo aqueles lugares comuns, de situações desumanizadoras. Então, acho que é uma coisa muito interessante essa literatura decolonial para chamar a nossa atenção para isso. Então, eu queria que você falasse um pouco mais sobre esses modelos desumanizadores e como eles se reproduzem hoje. Eu acho que você já deu algumas, né, já falou, mas eu queria tentar direcionar um pouco agora para fixar bem na cabeça dos nossos ouvintes, dos nossos telespectadores, se é que assim se pode dizer. Sim, todo o registro e toda a forma de você organizar um conhecimento, ele parte do seu lugar, né? Do seu lugar no mundo. Primeiro, pela posição em que você se encontra, por aquilo que te toca, por aquilo que te mobiliza.
Então, eu acho que o campo do patrimônio, assim como da própria antropologia e o campo científico em geral, toda a forma de produzir e sistematizar um conhecimento sobre a humanidade, sobre o ser humano, seja no sentido individual ou coletivo, ele parte muito, obviamente isso é uma questão pelo qual o conhecimento da ciência não é unânime, né? Mas que a gente se utilize de ferramentas pretensamente neutras, mas a gente sabe, a partir até de Max Weber mesmo, e a nossa própria interação com o objeto de estudo é marcado aí por uma série de questões também que são subjetivas. Então, é de suma importância que essa história, porque o museu, o patrimônio em si, né, a lógica patrimonial em si, ela conta uma narrativa que se tornou oficial. E aí a gente chega no momento do questionamento dessas narrativas hegemônicas, e daí também a importância do que Djamila Ribeiro fala, do lugar de fala, né? Então, o lugar de fala é também esse recontar essas histórias, recontar tudo isso que vem sendo produzido, e no caso dos museus especificamente, né, aí numa ideia bem geral, num senso bem comum, você está lidando o quê? Com um acúmulo de artefatos, é claro que eu não estou reduzindo a isso, tá? A lógica museal a isso. Mas uma lógica de artefatos, uma lógica de símbolos que foram ali sistematizados e que são expostos para as pessoas verem, né? Então, é preciso também que essa forma de sistematizar ela traga também o questionamento de determinadas narrativas que se firmaram ao longo de todo esse tempo. Então, acho que é o momento de toda essa forma de produção do que foi conhecido, ela ser, de fato, repensada, questionada, né, o que está ali. São histórias que foram contadas sobre corpos e sobre subjetividades que muitas vezes não foram sequer algo próximo de quem está contando. Né? Então é muito complexo. Acho que é preciso também que todo esse conhecimento ele esteja de fato repensado, problematizado, que a gente traga mesmo tudo isso para uma releitura. Muito bacana. Eu queria mais uma vez perguntar, né, aos colegas que estão aqui compartilhando esse momento conosco, se há alguma questão, se há algum tema de interesse que vocês gostariam de lançar, para que a professora Roberta traçasse ali uma reflexão, porque já são 7h45, né? Eu penso que seria o momento da gente interagir com os interesses dos nossos ouvintes, telespectadores. Eu ainda não sei que palavra usar, né? Estou ainda inteirando dessa nova lógica de comunicar através de lives e mediada pelas redes sociais, então eu ainda não sei a palavra apropriada, né? Mas eu queria ali sentir se há algum questionamento. Uma coisa que eu fiquei pensando, Roberta, com a sua fala, ainda sobre esses mecanismos, né, que permitem uma continuidade desses modelos desumanizadores, né? Essa discussão, ela é uma discussão, para pontuar um pouco, né, é uma discussão que ela começa ali no final da Segunda Guerra, né? A Segunda Guerra, ela foi justamente, teve uma grande motivação eugenista, né? Vejam só, a Alemanha, ela se autodeclarou uma raça superior às demais e tomou como mote de campanha um projeto de desumanização dos judeus, né? E com o fim da guerra, né, houve toda uma mudança através da ONU e da Unesco dessa ética, né, de uma ética pautada no reconhecimento da diferença como algo positivo, né, que até então não era. A diferença era algo, como você mesmo falou, a diferença se materializava na desumanização do outro. Você desumaniza o ser humano para poder dominá-lo. Você tira as características de humanidade dele, transforma ele num animal e domina. Então, foi mais ou menos esse processo que a Alemanha fez com os judeus e que a ONU e a Unesco tentou e tenta ainda hoje, através da educação, destruir, né? Promovendo
uma nova lógica para lidar com a diversidade. E eu vejo que existem hoje uma série de estratégias para deslegitimar essa nova ética, né, essa ética da diferença como algo positivo. E aqui no Brasil é muito comum a gente ouvir falar, né, por grupos hegemônicos de poder que isso é mimimi. Eu acho que até a Glória Maria, que eu admiro muito, que é uma pessoa fundamental para dar visibilidade a questões da memória da África no Brasil, ela, essa semana, até cometeu um pequeno ato falho, né, quando ela disse que o país estava muito... que esse politicamente correto é muito chato, mas esse politicamente correto é justamente essa ética, né, que a Unesco, junto com a ONU, junto com uma série de intelectuais brasileiros e do mundo inteiro, tem tentado promover. Então, às vezes até nós mesmos, a Glória Maria, uma intelectual de jornalismo, se é que assim se pode dizer, alguns intelectuais, em reproduzirem essa lógica, não é, de tentar trazer sempre à tona esses mecanismos de desumanização da diferença, né? Então, eu só queria lançar isso, não necessariamente para você me responder, mas que me chamou a atenção, eu achei que era interessante a gente comentar. Não sei. Isso também me remete a um trabalho de Camila Cabeça, que ela é uma artista, assim, ela é muito diversa na atuação dela, produtora cultural também lá do Rio Branco, no Acre. E aí, numa das conversas que eu tive com ela, a gente está organizando um evento, né, que ela vai participar numa mesa sobre arte e educação para a diversidade. Então, ela falou do projeto dela, que ela intitula de Afroalfabetização, e também ela trouxe uma questão muito interessante. Ela tem um projeto que se chama Carimbó para o Despertar do Corpo. Então, ela falou como ao longo dessa trajetória dela, né, ela trabalhando com carimbó, com oficinas de carimbó, como é que ela mesma precisou rever, porque ela estava, às vezes, reproduzindo uma percepção do carimbó muito voltada para o turismo, né, o que o turismo estava vendendo e tal, como ela precisou também imergir, né, fazer essa imersão nesse campo do estudo do carimbó para poder, enfim, ela também fala de como ela foi assimilando alguns questionamentos, ela enquanto mulher negra, como é que ela foi se inteirando das discussões que diziam respeito diretamente à sua subjetividade, à sua corporeidade, até o momento em que ela desenvolve, em diálogo também com a própria linguagem, o movimento corporal do carimbó, um processo de afroalfabetização. Então é interessante a narrativa dela porque ela fala sobre toda essa releitura que precisou ser feita sobre algumas práticas que ela utilizava ali na sua produção do conhecimento e na sua atuação enquanto arte educadora, né? Aí, só retomando essa questão para aquela outra que você fez anteriormente, sobre a questão do patrimônio, né? Essa necessidade da gente sempre, de fato, revisitar o que foi produzido, o que foi dito sobre essas questões. Roberta, tem uma pergunta da professora Cida, nossa querida Cida, que é a coordenadora do NUDES, e ela estava falando sobre a questão da violência, né, que acomete os corpos negros, e ela queria saber sobre como essa violência que incide nos corpos negros, ela é utilizada, né, por essas diversas estratégias de dominação hegemônica. Algumas você já pontuou, né? Mas é esse tema, né, do corpo negro, né, e o modo como ele é utilizado, ele é violentado a partir dessas estratégias hegemônicas de controle, etc. Pois é bem crucial isso para a gente não recair, né, em antigas formas inclusive de infantilização, no sentido de que eu tinha tratado anteriormente, ou no sentido de um salvacionismo, né? Então, próximo a esse lugar de fala, existe também esse comprometimento de escuta, que nada mais é do que
um compromisso enquanto sociedade mesmo, de todos precisam estar engajados, né? Não é nenhum favor que a branquitude faz. Então, estou falando aqui de todas essas questões, mas reconhecendo o meu lugar, uma mulher branca, né? E de fato, aprendendo, e não acho que alguém tenha que me ensinar, sou eu que também tenho que ir em busca de todas essas ferramentas para, até mesmo para saber como compreender essas violências, que há sempre esse risco dessa reincidência de violências. Então, por isso que é fundamental também esse lugar de escuta, esse lugar de valorização da visibilidade de mulheres e de homens que historicamente estiveram à margem do processo, até mesmo da vida pública, né? De decisões e de estratégias, de tomada de estratégias. Então, a gente repensar aí o nosso quadro político, que corpos estão ali atuando, que corpos estão tomando decisões, que corpos estão participando dos questionamentos e das mudanças que têm sido propostas aí para a nossa sociedade. Então, a gente, sobretudo, essa questão da violência não ser reproduzida dos corpos negros, sobretudo, a gente precisa pensar também em que corpos estão assumindo determinadas posições, determinados lugares, que são lugares de decisão do que é a nossa vida cotidiana. Então, sempre preciso assim, esse olhar crítico também, né, sobre que corpos estão nos representando. Por isso que essa questão da representatividade e, sobretudo, essa questão da visibilidade, que não é um favor, quando a gente traz esse tema aqui, eu, enquanto mulher branca, não reconhecer o quanto de violência física, simbólica, caracteriza a nossa Constituição enquanto sociedade. Então, perto desse discurso, né, de valorização, de debate sobre o racismo, então, a gente também precisa entender que corpos e que pessoas estão, de fato, falando sobre algo que elas vivem, que elas experienciam no dia a dia e que lhes afetam diretamente. Existem níveis diferentes de afetação, digamos assim. Então, para a gente não recair nesse processo de violência e de cooptação dessas subjetividades, a gente precisa também aprender a ouvir e a gente precisa entender também que nossos processos de visibilidade de determinados corpos e de determinadas práticas corporais e produções corporais também, quando a gente pensa em produção corporal, não é simplesmente a maneira como eu me visto, que prática esportiva, não. A produção corporal é também nesse sentido de uma performance que é política, que é cotidiana, né? Então, a gente precisa sempre questionar que maneiras e que formas de performance a nossa sociedade tem propiciado ou tem omitido. Então, é essa a grande questão. Não sei se consegui responder, mas é nesse sentido, né? Para a gente não... se a gente realmente tem essa boa vontade, digamos assim, a gente precisa também refletir, questionar sobre as nossas políticas de visibilidade e também de fala, no sentido não só da fala verbal, mas da fala... o corpo se expressa de diversas maneiras, né? O corpo não se expressa minimamente a partir de uma comunicação verbal. Então, é nesse sentido, assim, a gente questionar que corpos e que sujeitos e pessoas estão ocupando os espaços do nosso contexto social. Se a gente pretende essa emancipação em si, até que ponto a gente está reproduzindo ou a gente está reelaborando nossas políticas de circulação dos corpos. É interessante. Eu acho que um ponto central, né, que você falou, tem duas questões. Uma questão muito pertinente, que seja discutida sempre, esse: que papel é atribuído aos corpos na sociedade brasileira, né? Então, que papel é atribuído ao corpo do jovem afrodescendente da periferia? Que papel é atribuído ao corpo do jovem de classe média, Indígena. das centralidades urbanas, né? Quais as estratégias são mobilizadas, né, pelo poder hegemônico, que é o poder político e o capital financeiro, falando aqui de forma muito geral,
são mobilizadas para atribuir significado a esses corpos e quais as estratégias de controle. Eu acho que uma coisa interessante que você falou é justamente um ponto central para a gente pensar isso, é a coisa de ocupar os lugares de decisão. Né? Eu acho que é muito importante esse envolvimento, né, dos grupos sociais, da sociedade civil em ocupar os lugares de decisão para fiscalizar o modo como determinadas políticas vêm sendo implementadas. E aí eu falo de políticas na periferia, de políticas no subúrbio, de políticas enfim, nessas bolhas, bolhas urbanas, né? Então eu acho que tem aí um caminho interessante de reflexão para a gente percorrer. Tá? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma questão dos colegas. Estou vendo que aqui na sala tem ali um pouco mais de 14 pessoas inscritas, alguns não voltaram ainda, mas eu queria saber se há aí mais alguma questão que a gente possa desenvolver, que a professora Roberta possa refletir conosco. A professora Cida colocou uma questão muito pertinente, né? Agora, seria interessante que outros colegas também, nessa parte aberta ao diálogo, que eles trouxessem alguma questão para a gente pensar. Lembrando, mais uma vez, né, que estamos realizando uma live por mês dentro desse evento chamado Nudes Convida, que é um evento comemorativo dos 10 anos do Núcleo de Estudos de pesquisas sobre diversidade e educação do Sertão de Alagoas. A próxima live será sobre o campo acadêmico da educação especial no Brasil. Tá? Vai acontecer no dia 14 de outubro. E vai contar com a participação das professoras Marilza Pavedzi, da UFAL, nossa colega de núcleo de estudos, e da professora Rosana Casagrande, da Universidade Estadual de Ponta Grossa, lá no Paraná. Tá? Bem, enquanto ninguém faz uma pergunta, eu vou encaminhar meu último ponto, Roberta, que eu gostaria que você aprofundasse um pouco, e ele vai em diálogo mais ou menos com o que a professora Cida ela colocou algum momento, algum tempo atrás. Tá? De, digamos assim, controle social sobre os corpos. Tentando traduzir para um jargão mais socioantropológico. Então, em algum momento, quando você estava falando, né, sobre as criações de padrões culturais, né, você falou em padrões de consumo e como eles influenciam no corpo feminino. Né? Nem no corpo feminino, mas como eles contribuem para uma objetificação do corpo feminino. Então, eu queria pensar, expandir um pouco mais essa questão para a gente pensar essas estratégias de objetificação dos corpos, né, por esse poder hegemônico. O poder hegemônico, vamos delimitar ele aqui, sejamos socráticos. O poder hegemônico, definindo nossos termos que eu estou me referindo, são nossas representações políticas e econômicas, e a gente pode materializar ele no poder público e no capital financeiro, capital privado. Então, eu queria que você falasse um pouco mais sobre essas estratégias de objetificação dos corpos por parte desse poder hegemônico, que eu estou aqui classificando como capital privado, ou financeiro, e o poder público. À medida que você foi aí formulando a questão, né, me surgiu também outro aspecto, que é também um lado muito perverso e muito generificado também, que são os transtornos alimentares, que a partir de acho que desde a época em que eu era estudante de graduação até hoje, nas leituras que eu faço, nos levantamentos e tal, é sempre recorrente isso, a predominância desses transtornos alimentares de autoimagem entre mulheres. Certo? Então, acho que quando a gente pensa o corpo materialmente sofrendo os impactos desses modelos hegemônicos e desses investimentos, desses
discursos e desses endereçamentos da indústria corporal para determinados corpos, é inevitável retomar essa questão, como exemplo muito carnal mesmo, né? Desses aspectos que você traz aí. E aí a gente vê muito marcantemente, desde a infância, e não é à toa que, novamente, essa estratégia das esposas dos militares, ela incidiu sobre o corpo das jovens indígenas, né? Até a vida adulta e na própria velhice mesmo, a experiência do envelhecer, ela é muito marcada também por algumas roupagens, até no sentido literal também, né? Que são muito mais endereçadas ao corpo da mulher do que do homem. Então, um exemplo bem, assim, bem banal, né? Quando a gente pega a figura o coroa grisalho e a senhora desleixada, que não pinta o cabelo. Então, assim, a gente vê muito fortemente nesse contexto cotidiano como incide fortemente essa vigilância, esse constrangimento do corpo a partir desses discursos da indústria corporal que terminam se naturalizando. Então, a imagem do que é uma mulher desleixada, a imagem do que é um homem charmoso, é muito cruel essa discrepância das referências que se tem. Uma mesma referência se torna algo que novamente inferioriza a mulher e algo que não afeta tão diretamente a experiência corriqueira do homem, por exemplo. Estou trazendo isso só como exemplo materializado mesmo no nosso cotidiano, né? A gente está preenchido cotidianamente com essas referências. A questão da maternidade também, a questão estética se tornar uma preocupação da gestação, quando isso nem de longe afeta o exercício da paternidade. Então, a mulher se preocupar com essas questões de como o corpo vai reagir diante de um fenômeno biológico, né? Diante de todo um esperado, essa mutação corporal, isso se torna uma sobrecarga também. A mulher que no pós-parto também precisa assimilar uma série de cuidados que na representação do que é ser pai nem de longe afeta isso. Então, são essas nuances que a gente vê, que permeiam assim, de uma forma muito violenta e muito, digamos, às vezes inocente, né, entre aspas. Algo que a gente termina assimilando sem nem se dar conta muitas vezes, mas que se apresenta em diversos aspectos da nossa vida. Muito, muito interessante. Bem, Roberta, mais uma vez foi um prazer imenso. Eu espero que essa sua participação nesse evento se desdobre numa parceria institucional, tá? Entre o NUDES e o LECorpo, o Laboratório de Estudos da Cultura Corporal. E eu foi muito prazeroso poder contar com tua contribuição. Eu acho que você só agrega, como todos os outros convidados, só agrega um valor simbólico altamente importante para o NUDES, tá? Eu me encaminho aqui, né, para fechar. A gente já está aqui há algum tempo, há mais de uma hora falando. Enquanto eu estou me encaminhando para fechar, ainda estamos abertos aqui a algumas questões, caso alguém queira colocar alguma curiosidade, alguma questão. Mais uma vez, eu reforço, né, para quem tiver interesse no trabalho da professora Roberta, que dê uma olhada. Muito obrigado, Cida. A professora Cida está parabenizando. Que dê uma olhada no Lattes dela, nos artigos que ela tem publicado, né? Mais uma vez eu vou destacar 2 artigos que eu considero assim, muito importantes para pensar a questão da produção corporal na atualidade e das subjetividades, né? Das subjetividades dos sujeitos e dos corpos na contemporaneidade, que é esse artigo Diários de Confinamento, a emergência do novo na intimidade da relação eu-outro mundo, foi publicado na revista Psicologia e Sociedade, né, um artigo publicado pela professora Roberta Mello, pela professora Marina Pinheiro, da pós-graduação em Psicologia da UFPE, e também indico a leitura
do artigo Imagina Ela Nua, Experiências de Mulheres que se Autodeclaram Gordas, que foi um artigo recentemente publicado na Estudos Feministas, e que eu acho que são uma carta de visita para as questões que a professora Roberta tem se interessado e tem demarcado um espaço ali de reflexão. Então, eu faço das palavras da professora Cida minhas palavras, gostaria de parabenizar bastante a professora Roberta, primeiro pelo seu compromisso ético com esse tema, e segundo pela fala tão didática, né, e empolgada que ela apresentou aqui nesse ciclo de conferências, nesse ciclo de lives, né, para utilizar esse jargão mais atualizado, né, das redes sociais, nesse ciclo de lives comemorativas dos 10 anos do Nudes. Em breve, próximo mês, como eu disse, teremos mais uma live que eu acho que é fundamental e que dialoga muitíssimo bem com o tema que a professora Roberta apresentou para a gente, né? Que vai ser a live que vai acontecer no dia 14 de outubro, daqui a 15 dias, com a professora Marilza Pavese, da UFAL, e com a professora Rosana Casagrande, da Universidade Estadual de Ponta Grossa, que é a live sobre o campo acadêmico da educação especial, né? Que ali explicitamente ou implicitamente, só vou saber quando eu assistir, dialoga com o tema que a Roberta ela esboçou aqui. Roberta, gostaria de fazer alguma palavra final? Agradecer mais uma vez pelo convite, né, pela mediação aí, parabenizar novamente essa realização desse ciclo de lives e desejar muito sucesso para o Nudes, desejar uma longa trajetória aí, obrigada pela participação, comentários aí, muito obrigada e estou à disposição, tá bom? O Le Corpo sempre também está à disposição do Nudes, Le Corpo e Nudes. Muito obrigado, Roberta. Então, agradeço bastante em nome do Nudes e espero, como eu disse, que essa sua fala possa render uma parceria interinstitucional muito profícua. Boa noite a todos e a todas. Muito obrigado aos que participaram. Muito obrigado à professora Cida pelo trabalho que ela tem desenvolvido, né, como coordenadora do Nudes e pela abertura na promoção de diálogos interinstitucionais como esse. Então, boa noite a todos e a todas e até a próxima live, dia 14 de outubro. Tá? Tchau. Até mais. Tchau. E boa noite. Boa noite, gente.